E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Carreira de sucesso, novamente com você, meu querido ouvinte, com a alegria e a gratidão de sempre. Esse é o nosso texto básico que nós sempre abrimos o nosso programa, lembrando que tudo que fazemos, o nosso trabalho, fazemos ao Senhor. Conosco também o nosso parceiro de todos os programas, Toque Botânico, um parceiro que tem nos ajudado a fazer esse programa acontecer. E o Toque Botânico é uma marca que cuida dos seus cabelos e da sua pele. Só te lembrando que você pode falar conosco pelo 99997-2005. Deixe o seu recado, sua sugestão de pauta. Eu quero muito te ouvir. A sua opinião sobre o programa, suas sugestões são muito bem-vindas e muito importantes para nós. No último programa, nós abordamos o tema alinhamento salarial, ou seja, como falar de aumento de salário com o seu chefe, com o seu gestor. Foi bem interessante. E hoje nós vamos dar sequência a esse assunto. Vamos abordar de uma maneira mais estratégica. Vamos falar da remuneração estratégica, envolvendo uma carreira e não só o momento do salário, mas toda uma trajetória dentro da empresa. E para abordar esse assunto, nós trouxemos um convidado muito especial, uma pessoa que tem muito domínio e conhecimento do assunto. É o professor Milton. O professor Milton, ele é psicólogo, ele é professor, consultor, palestrante, um pesquisador, e ele trabalha especificamente com carreiras, realinhamento de carreiras dentro das empresas, abordando sempre cargos e salário dentro das companhias. Então, professor Milton, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, uma gratidão imensa. Seja muito bem-vindo aqui ao Carreira de Sucesso. Sidmar Martins, mas que grande privilégio, um privilégio verdadeiramente divino estar diante de ti e dos seus ouvintes para a gente conversar sobre um tema que é de todo o meu apreço e que especialmente possa fazer o nosso ouvinte mergulhar nas suas intenções de qualidade, um melhor trabalho, a que ele possa perceber o quanto a remuneração traz um componente efetivamente estratégico, num ganho para as partes, que é assim como já foi a nossa relação aqui desde o início, né? Que os ouvintes saibam, nós fomos convidados a um diálogo de qualidade, um diálogo efetivo, mas a Sidmar foi mais que tudo afetiva e ela já nos ensina que remuneração também tem muito a ver com relacionamento interpessoal, né? Uma satisfação. Como não, né? E eu acho que o que é também muito importante, já fazendo valorizar aí o agradecimento a esse momento, né? A você, ao nosso patrocinador. Para mim é muito importante que a gente trate a remuneração estratégica como sendo uma remuneração com os cuidados de ganhos às partes, o que nem sempre torna esse diálogo difícil, mas que torna esse diálogo muito honroso, né, Sidmar? Fazer o empresário ser beneficiário desse diálogo e o ouvinte, o colaborador, o profissional, sabendo que ele também faz efeito para os resultados de uma empresa. A gente faz uma soma. Uma soma, sobretudo, divina, não é? Lindo, maravilhoso isso, interessante. Olha, fazer que seja válido para ambas as partes. É muito interessante porque muitas vezes a tendência do colaborador é só pensar nele, no ganho pessoal dele, né? Existe toda uma estratégia, toda uma composição que leva a esse resultado. E já vamos entrar no assunto, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais os caminhos para uma remuneração estratégica? Quais os caminhos que esse profissional deve tomar para caminhar numa carreira com uma remuneração estratégica? Tanto, às vezes, caminhos de alguém que já está na própria empresa, né? Eu posso caminhar estrategicamente dentro da minha companhia, na empresa, ou, às vezes, até migrando para outra empresa. Quais são os caminhos que você diria para esse profissional que queira fazer uma carreira de sucesso? Literalmente, sucesso tanto financeiro quanto sucesso pessoal. Você sabe que um elemento importante quando a gente fala de salário é primeiro preciso considerar que remuneração não é obrigatoriamente a grande fonte do sucesso, né? Eu tive aula com uma professora linda chamada Vida. Já teve aula com a Vida, Sidmar? Já, tenho tido. Ela continua me dando aula. A Vida vem nos ensinando, né, com muita propriedade, que remuneração não obrigatoriamente faz um efeito direto para o sucesso do profissional. É verdade. Eu até te convidaria e convido o nosso ouvinte também a pensar quem aqui já não trabalhou ou até não vem a trabalhar numa empresa
aonde a gente tem uma remuneração de qualidade, eventualmente maior do que o mercado pratica, mas você é absolutamente desmotivado com o que faz, desinteressado com Não o que se realiza. sente integrante com aquele ambiente. E você sabe que o exato oposto também vale, te convidando a essa reflexão e também o nosso ouvinte, algum profissional que de repente ganha menos do que imagina que mereça, mas que se mostra muito satisfeito com o lugar onde está. Então a gente quebra um paradigma, né? A vida me ensinou sobre paradigma. O que é paradigma? Eu gosto de brincar. Eu não sei o que é paradigma não, mas é uma coisa que tem que ser quebrada, né? Então vamos quebrar esse paradigma de que a remuneração ela é o componente da felicidade direta. Né? Não é necessariamente uma verdade, né? Eu acho que para desenhar o caminho, a gente tem que entender os passos do caminho. Acho que esse é um bom paradigma para a gente refletir. Então, e quais seriam esses passos que nós poderíamos, de uma maneira assim, bem objetiva, quais seriam esses passos que o nosso ouvinte teria que trilhar para quebrar esse paradigma e chegar a uma remuneração onde possa fazer essa composição, salário e satisfação pessoal? E aí, então, a gente convida o ouvinte a pensar sobre a ideia de um trabalho que tenha dois vínculos, né? O que a gente entrega para o trabalho, quais competências me são úteis, a empresa e os valores da organização. Eu tenho convivido demais com profissionais que são convidados a trabalhos de qualidade, mas não existe aquela aderência ao perfil da empresa. Então, a satisfação pessoal muito ligada ao que eu valorizo, que também a empresa pode me oferecer, e como consequência disso, o salário. Um caminho importante, acho que vale a gente trazer isso para o nosso ouvinte, é que o que está em jogo quando a gente fala de remuneração não é valor monetário, é valor simbólico. Algo como isso, não é o quanto eu ganho, o quanto eu valho. É diferente, na verdade? Diferente. Não é o quanto eu ganho, o valor simplesmente financeiro. Quando a gente está falando de remuneração, o caminho da remuneração está muito ligado ao valor do trabalho, à oportunidade de crescimento. Ao meu reconhecimento ali dentro. Ao reconhecimento. A gente fala muito de salário emocional, Sidmar, deixando isso bem claro para o nosso ouvinte, para todos que nos escutam, aqueles que eventualmente venham nos assistir em algum canal de comunicação, a lógica é: quando você entrar numa empresa, ou na hipótese de entrar numa empresa, reconhecer quais têm sido os passos de crescimento. Então, a gente fica muito preocupado com o imediatismo, né? E a vida nos ensina, e a Bíblia nos recomenda a sempre refletir sobre a lógica de que viver é devagar. A gente fica muito preocupado com o instante, com o carro. Qual é o carro que eu tenho? Talvez seja a hora de mudar essa pergunta, né? Quem entrou na empresa com esse carro, qual foi o caminho de crescimento? Olha, que interessante. Quem entrou na empresa, que hoje está no cargo que eu um dia almejo, qual foi o caminho dele? Qual foi o Qual passo foi o preço que né? ele pagou por isso? Não foi de graça. Aqui na nossa cidade, hoje a gente já encontra empresas em que quando você entra, a gente tem um momento na entrada chamado onboard, né? A integração. A integração efetiva, a integração acolhedora e a integração real, que mostra, inclusive, olha, o assistente comercial que entrou, olha o caminho que ele trilhou aqui dentro. Então, quando a gente traz esse olhar para frente, a gente deixa de focar só no momento presente, porque senão a gente vai ficar sempre focado no salário. Remuneração estratégica é isso. Um convite ao salário, mais um convite à carreira, né? Porque as pessoas mais querem na vida se sentir reconhecidas e valorizadas. E o caminho da remuneração, que faz o elemento de um bom salário, claro, porque a gente quer pagar as vontades e os sonhos da nossa vida, mas que também ofereça crescimento de qualidade, né? A oportunidade de crescer. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa vivência dentro do ambiente da empresa. Alguém que quer fazer um salário maior, quer galgar um cargo cujo salário é maior, como é que é esse caminho dele? Como é que é essa vivência ali dentro? Será que só o conhecimento técnico, a formação, os cursos, a complementação dos cursos, isso é o suficiente que me garante uma promoção? Isso tem tudo a ver com a remuneração, né? E os crescimentos possíveis numa empresa, Sidmar, talvez seja mais um. Acho que eu vim para a gente quebrar paradigmas. Então hoje, vamos né? lá. Nós somos ousados adoro nessa nossa quebrar convivência. paradigmas. Vamos ser ousados. Vamos lá. Sim, eu sou de um tempo em que a gente era muito reconhecido pelas nossas qualidades técnicas. Pelas suas titulações. O que a gente chama hoje, modernamente, hard skills, competências técnicas. Então, é o computador, a informática, o Excel, o curso que eu fiz, o PowerPoint, o curso, o certificado. Mas tem uma coisa que certifica a qualidade relacional, que são os comportamentos, né? Então, um grande cuidado, e que tem muito a ver com as empresas que fazem remuneração de qualidade, tem a ver com os comportamentos. Então, a gente conseguir reconhecer quais são os comportamentos desejáveis para aquele carro que eu almejo,
Porque se eu sou um operacional na empresa, o que a empresa vai cobrar de mim é disciplina, presença. E se eu quero um cargo acima, quais são os comportamentos que eu posso me antecipar, buscar, treinar e desenvolver? Acho que é interessante isso. Então, o meu ouvinte que às vezes hoje está num cargo ali não tão estratégico, mas ele almeja um cargo estratégico. Essa pergunta ele deve fazer para quem? Porque ele tem que ter essa mente investigativa. Falar, olha, eu quero crescer. Então, quais são os comportamentos que eu preciso ter para me chegar no cargo X? Ele deve ter esse questionamento. O que eu percebo é que as pessoas acham que tem que fazer só mais curso, trabalhar mais, esforçar mais no braço e não conseguem fazer essa leitura do meu comportamento. E do meu comportamento dentro de uma empresa que já espera comportamentos. Então, são 3 elementos, né? Veja, conhecimento técnico, comportamentos e o que a gente chama de competências da empresa, a cara da empresa, a identidade da organização, porque ela já te dá essas pistas desde quando você vai, visita, manda o currículo, é entrevistado, sobre aquilo que a empresa valoriza. Então, o nosso olhar fica mais ampliado, né? Eu acho que a gente convida o nosso ouvinte para pensar que não é só a competência técnica, mas os comportamentos e também aquilo que a empresa nos dá de recado sobre o que ela muito valoriza. E aí você me perguntou, Milton, a quem ele vai perguntar? Saiba-se, de Maria, os nossos ouvintes, estou certo que vão considerar o tanto que eventualmente já viveram isso. Hoje, a geração Y, né, as novas gerações, eles já chegam perguntando isso. Eles já nem nos dizem aonde eles vão perguntar, eles já perguntam. Já né? perguntam. Eu estou entrando hoje, qual é a minha chance de crescer aqui dentro? Já é uma informação... Tem como crescer aqui dentro dessa empresa? Não é só qual é o meu lugar de agora. Acho que qual é o meu lugar de sempre aqui dentro, né? E se a empresa, porque acho que a gente também precisa fazer o empresário refletir, ele tem desenhado os caminhos de crescimento do colaborador? E aí, então, essa pergunta ela pode ser, respondendo objetivamente a sua pergunta, ao RH, porque é a área que cuida, aos gestores, aonde eles estão. Seu gestor imediato, né? Poxa, quais são os caminhos para eu crescer aqui dentro? Para eu sentar nessa sua cadeira, quais seriam os caminhos? E se a gente quiser ser menos ousado na pergunta, ou até mais ousado, eu estou aqui não para te agradar, eu estou aqui para te surpreender. Quais são os caminhos de surpreender? Né? Eu gosto dessa frase, porque quem está para agradar vai em busca de um salário e nada mais. Quem está em busca de surpreender, poxa, os caminhos são tão virtuosos, né? São tão qualificados. Tão surpreendente, né? E só o fato de fazer essa pergunta, ele já nos surpreende. Não é? Já nos surpreende, Eu gosto muito de fazer esse movimento. Qual pergunta não esperam que a gente faça? E a gente está muito acostumado no mercado de trabalho a ver o profissional buscar apenas um cargo, a estabilidade de um cargo. Né? Eu fico muito preocupada na nossa fala para que o ouvinte não pense que qualificações técnicas não são necessárias. Então, nós falamos muito a comportamentais, mas temos que também dar uma ênfase também à qualificação técnica. Eu imagino que, sem a qualificação técnica, eu nem chego na disputa do cargo. Sendo a gente tem essa frase que é do mundo do trabalho, né? As empresas contratam pelo conhecimento técnico e demitem pelo caráter, pela personalidade, pelos comportamentos. Poxa, a vida não precisa ser... Essa acho que é uma recomendação cuidadosa ao nosso ouvinte também. A vida não precisa ser uma coisa dissociada da outra. A vida é somativa, né? Então, nós não somos uma gavetinha, né, onde guarda isoladamente, nós somos uma soma. E aí o convite, então, para essa trinca de soma. Para 3 elementos fundamentais. Que o ouvinte guarde isso. Comportamentos, conhecimento técnico e também as core competence, as competências essenciais, a cara da empresa. A Vinha FM tem características que quem vem a trabalhar nela, a gente já vê isso quando chega, do modo como é recebido, cuidado com o que você me recebeu, muito além do que eu merecia. Imagina. Essas marcas definem a cultura do negócio. E vai criando uma identidade do negócio. E ele vai buscando parceiros que vão somando essa identidade, porque a empresa não vai mudar porque você chegou. Nós precisamos buscar aí a riqueza do processo seletivo, né? Identificar alguém que já tem uma cultura que vem se encaixar com a cultura da empresa. Então já é um movimento até antecipado do nosso ouvinte quando busca um trabalho, né? Reconhecer qual é a identidade da empresa, a sua missão, seus valores fundamentais, porque também a gente vai em busca de um valor salarial, de um emprego, mas que eventualmente possa estar muito dissociado do meu jeito de ser. Exatamente. E aí trabalhar vira um fardo. Isso. Não é? E aí tudo que eu ganho é pouco. Porque tudo se está pesado esse é pouco. saco sem fundo, né? Esse é verdade. Professor, muito bom, mas vamos dar um pequeno intervalo. E nosso segundo bloco, eu gostaria de enfatizar esse assunto olhando mais
a visão da empresa, dos empresários. O que fazer para reter os talentos? Porque nós temos duas vias. Eu tenho a via do talentoso, que não é reconhecido, e aí ele bate asas, e tem a via também da empresa, que às vezes não tem um projeto, um programa que venha estabelecer uma retenção de talentos. Eu fico bastante satisfeito que a gente vai a esse bloco, porque a gente cumpre com a missão de atender a todo o nosso ouvinte em qualquer cadeira que ele sente ou que ele venha sentar. Perfeito. Então, querido ouvinte, fique aí ligadinho conosco e aproveita para mandar a sua pergunta, fazer suas colocações no 99997-2005. Já voltamos. Então, querido ouvinte, novamente com você no nosso segundo bloco, aqui, Carreira de Sucesso, juntamente com o nosso querido, estimado professor Milton. E ele é um psicólogo, ele é um palestrante, consultor e especialista em remuneração estratégica. A especialidade dele é entrar dentro das empresas e criar todo um sistema de remuneração, todo um programa estratégico de composição de cargos e salário dentro das empresas. Correto? Falei certo, professor? Poxa vida, mais até do que está no currículo. E eu perguntei para ele no último bloco como fazer para reter os talentos dentro das empresas. O que eu falo para esse empresário que está nos ouvindo, que muitas vezes suspira, triste, desanimado, porque ele fala para mim, olha, Sidmar, é muita ingratidão. O cara chegou aqui, não sabia nada, cru, sem experiência nenhuma. E nós acolhemos, ensinamos, treinamos, demos oportunidade. Quando o cara ficou bom, trazendo os resultados que a empresa esperava, bateu asas. É muita ingratidão, não dou conta. E aí, professor, o que eu falo para ele? Como o nosso tema principal aqui envolve remuneração estratégica, a retenção de talentos ela é muito bem feita quando na remuneração a gente consegue trazer espaços e oportunidades. E agora, espaço e oportunidades. Com um olhar cuidadoso para o nosso empresário, que é também ouvinte da Vinha, o que a gente vai sempre recomendar é assim. A legislação no Brasil ela autoriza várias possibilidades de pagamento. E por que então a gente não chega perto de todas elas e faz o reconhecimento? Por exemplo, a gratificação. Gratificação é quando eu pago a um colaborador, eventualmente por uma função ou um projeto. Então eu aposto nele, sem contudo colocar ele direto em um cargo. Existem outros caminhos, a participação nos resultados, que você chama o colaborador para uma cultura de dono, ele se sente tão dono quanto a empresa. E por que o empresário não lança mão dessas ferramentas? Eu percebo que o empresário goiano ele é muito conservador, né? Ou eu estou muito equivocada na minha leitura? Eu acho que esse movimento, até pela sua pergunta de como reter, tem feito o empresário cada vez mais buscar esses caminhos. Eu já te daria até um número. Nós temos 8 pagadorias no Brasil. O que é isso, assim, de um modo bem fácil de ser compreendido a todo o nosso ouvinte? No Brasil, nós temos 8 caminhos de pagar. Salário fixo, comissionamento, gratificação, bonificação. Bom, então, eu acho que nós já estamos diante de uma primeira informação ao nosso empresário, que ele se veja convencido do tanto que no Brasil muito se pode pagar. E alguns desses caminhos, Sidmar, eu acho que é aí que está o ponto estratégico da melhor qualidade. O empresário saber que vários desses ganhos só virão se ele ganhar. E é exatamente o que a gente falou lá no início da nossa conversa, né? O ganho às partes, o famoso ganha-ganha, que é uma palavra tão boa de se dizer, mas difícil de operacionalizar, né? Achamos que só na hora de fazer negócios, né? Para contratação, o ganha-ganha não vale. Isso não é verdade. E um colaborador, quando ele está diante de uma cultura de resultados, uma empresa que divide com ele o lucro, que se ele gasta, por exemplo, reduzindo despesas com energia elétrica, com ar-condicionado, se ele cuida do trabalho como se fosse a casa dele, se ele percebe uma vantagem, não há quem não faça uma resposta de melhor qualidade. As empresas que têm conseguido garantir a retenção, elas estão amplificando, elas estão abrindo o leque de possibilidades. E claro, e é muito importante que a gente diga aí aqui na rádio, não estamos falando de nada que esteja fora daquilo que a lei no Brasil autoriza. Perfeito. Estamos abrindo para o empresário, então, um conjunto de nomenclaturas e não dribles, né? A gente não veio e nem vai e nem ensina nas empresas dribles de remuneração, mas sim tudo que se pode. Não então, precisa, eu posso estruturar de uma maneira honesta, transparente e lucrativa. E é a razão que me fez estar diante de você aqui,
aqui, nós estamos agora informando ao empresário o tanto que muito se pode, para que ele possa, então, buscar esse caminho. Quais são os nomes? Será que eu poderia fazer hoje um incentivo de médio prazo? À medida em que eu fico na empresa, eu vou ganhando mais? Todo ano eu distribuo com o meu colaborador. Você está dando um recado de que permanência é qualidade financeira, de que permanência é a retenção que você me perguntou no início. Então, acertar, pescar, né, no bom sentido, com qualidade. Qual é a remuneração que bem vale? Garante, ou ao menos sugestiona, que o empresário faça o leque do que no Brasil é autorizado. Eu queria muito deixar isso enfatizado. O empresário precisa reconhecer caminhos administrativos, como se monta, caminhos jurídicos, são vários, são 8 caminhos de se pagar no Brasil, e os caminhos psicológicos, porque aí o colaborador se vê reconhecido, valorizado, se sente como um dono. Poxa, olha só então. Tanta existe esse caminho versatilidade também que pesa muito, né? Como eu sou aceito, visto e reconhecido dentro da empresa. Não é só as bonificações, mas como eu sou tratado dentro da empresa. Como eu sou, eles apostam em mim, acreditam no meu potencial. Isso segura muito alguém, né? E aí, então, você me faz pensar sobre um segundo movimento que a empresa também tem que realizar. Deixar o colaborador ciente da sua performance. Porque, senão, ser remunerado ou ser demitido é um efeito surpresa, né? Não sei quem aqui já passou por isso. Algum ouvinte, eventualmente, já passou por isso. Foi promovido sem nem saber o motivo? É mesmo. Ou demitido sem nem saber a razão? Por que me mandaram embora? Não é? Por que ele foi promovido que não eu? Ouvinte, remuneração é um mal-estar comparativo. Remuneração... salário é sempre um mal-estar comparativo. Não é o que eu ganho que me incomoda, é o que eu ganho comparado com o outro. Mas vem cá, por que eu ganho menos que esse Edmar? Quando a empresa deixa tudo isso explicado, e mais do que isso, quando a empresa faz uma avaliação de desempenho, nada mais é efeito surpresa e tudo passa a ser uma gestão profissionalizada. Uma consequência de um trabalho, né? E eu sei o caminho que eu devo chegar para alcançar X valor. Demitir já não é mais o efeito surpresa, promover não é mais o efeito surpresa, e você vai dando o caminho. Você me perguntou, na sua ousadia de início da nossa conversa, Milton, qual é o caminho? O caminho se dá pelo reconhecimento, né? A empresa, porque as pessoas, o que elas mais querem é sentir reconhecidas e valorizadas. Sim. Não é? Esse é o maior ganho. Talvez o nosso quadro aqui não consiga explicar a quem não quer trabalhar como crescer. Eu acho que essa forma nós não vamos ter. Mas aquele bom profissional ou potencial bom profissional, quando a empresa deixa claro a ele quais comportamentos ela deseja, quais conhecimentos técnicos são necessários. E como você tem se apresentado ao longo do trabalho, fechou. Aí o braço está dado, né? Perfeito. O meu medo é quando eu ofereço a você o movimento, vai e faz o que você quer fazer e vamos ver o que vai dar. E aí acho que a relação fica perdida, né? Você que foi comigo aqui tão afetuosa, eu acho que é esse afeto de entrada, assim, deixar tudo bem claro. Desde o dia que entra, vamos recomendar ao nosso empresário de que desde a entrada o pacto fique bem firmado, né? Uma participação. Qual a minha expectativa com a sua chegada aqui, o que a empresa espera com a sua chegada e quais são as suas expectativas também. Acho que é importante o gestor ouvir o colaborador novo. O que ele espera, né? Quais expectativas que ele tem a nível de carreira, a nível de resultado, não é? Então, acho que essa somatória é que vai trazer essa parceria. Muito cuidadoso, né? E ao longo do caminho, que a gente sempre possa voltar nessa conversa para saber se as expectativas estão sendo cumpridas. Feedback, né? Você sabe o que eu gosto de dizer, Sidmar? Eu não desisto de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Originalmente, a gente deixa tudo claro e vai acompanhando. E é claro que ao longo do caminho, alguns vão perseverar, alguns vão obstinar e outros vão ficar pelo caminho. E qual você acha que é a participação do gestor quando um funcionário é desligado? Ou ele pede para sair ou a empresa desliga. Será que existe uma participação do gestor? Ele foi co-participante dessa ação final? Ou ele só foi uma vítima do processo? Olha, eu acho que o gestor ele tem uma participação decisiva de permanência ou de saída, né? Perfeito. O gestor compartilho 100% dessa ideia. Pensa assim também? Penso assim. O gestor ele tem participação decisiva na presença ou no desejo de já não mais ficar na empresa. Os grandes estudos hoje no Brasil mostram que os maiores motivos de saída ao trabalho são, primeiro, a falta de oportunidade de crescimento e a segunda, a qualidade da minha liderança. Para você ver o tanto que a sua fala é absolutamente sintonizada com o que o mercado tem nos demonstrado. Remuneração,
ocupa só o quarto lugar que me faz sair. Tá O vendo? primeiro é a ausência de oportunidade de crescimento e o segundo é a qualidade da minha Da liderança. minha liderança, né? Um líder que não é interativo, que não ouve, que não se dá o braço a torcer, olha, eu errei, como é que nós vamos fazer? Isso tudo afasta o colaborador. E aí ele fica aberto a outras oportunidades. Estou aqui, estou mandando currículo, estou enchendo o mercado com o meu currículo, né? Daqui a pouco fala, olha, amanhã vou ter que chegar mais tarde. Fui para um processo seletivo. Esse fenômeno tem nome, chama presenteísmo, é o presente ausente, né? Presenteísmo, Eu né? bato o ponto às 8, vou embora às 18 e das 8 às 18 a minha cabeça está lá fora, né? O gestor tem um papel fundamental, não só em negociar remuneração, não só em negociar crescimentos, mas especialmente em apresentar vontade de crescimento, né? Se a gente lembrar, e eu convido o nosso ouvinte a esse movimento, a essa reflexão, o quanto o gestor já não modificou a vida da gente, né? Para o bem e para o mal, né? Para os dois. Quanto ele influencia perfeitamente. Os gestores de referência, aquele gestor que sabe demais, essas pessoas são tão bacanas na vida da gente que até te dá um feedback nem dói, a gente até agradece, Mas né? pelo contrário, O no quanto final ele você nos faz agradece. crescer. Porque eu me senti aceita. Não é por fato de não ter dado uma performance que eu esperava que me recusou. Eu sou aceita. Foi o meu potencial que tem que ser melhorado, não a minha pessoa. E aí vai caber o gestor fazer, então, um ótimo olhar sobre o potencial do colaborador. Nem somente quem ele é, mas quem ele pode vir a ser, né? A virtude do bom gestor, ao menos na minha visão, ela está ligada não só a olhar para a Sidmar e ver as qualidades de agora, mas o quanto ela pode apresentar potencial ao melhor desenvolvimento. Né? Eu sempre falo isso para os meus líderes também. Olha, avalie potencial e resultado. E desempenho. Potencial e resultado. Coloca na balança. Às vezes o resultado está baixo, mas é uma pessoa de potencial. Precisa ser melhor trabalhado, melhor instigado, treinado. Então, investe nesse potencial para você obter o resultado. Aí, se não for por outro elemento, vai ser por Guimarães Rosa, né? Um grande ensaísta, cronista, médico, escritor no Brasil, que tinha uma frase simples, e eu acho que a vida é muito a arte do simples, né? O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão prontas, que elas afinam ou desafinam verdade maior, né? E se ela não está pronta, eu acho que é um presente para a gestão transformar o outro. Isso. Eu acho que esse é o lugar da qualidade do gestor, né? Fazer diferença significativa na vida do colaborador. Então, quando o gestor vai fazer o processo seletivo, ele tem que identificar essa personalidade daquele colaborador e saber que ele não está pronto, mas ele tem os ingredientes necessários para me trabalhar. E que depende do seu olhar gestor, e que depende do seu apoio gestor, do seu patrocínio, da sua né? confiança nele, né? Então, eu vejo, às vezes, o empresário, ele já entra desconfiando. É verdade. Ele entra desconfiando. Então, aí ele tudo entra fica disputando, difícil. né? Ele entra traumatizado com o que saiu, que fez isso comigo. Escuta, aí o outro já começa no jogo com 1-0. Verdade. E isso é traumático. E vai queimando. E às vezes não dá tempo nem de alinhar. E acaba se perdendo. O que seria um jogo de disputa, de virtudes, passa a ser um jogo de disputa, né? Que o gestor seja um bom patrocinador, assim como o Toque Botânico é o nosso grande patrocinador deste ano. Exatamente, obrigada. Querido, olha, infelizmente o Edinaldo já me sinalizou ali que o nosso tempo já foi, mas eu gostaria de duas coisas. Primeiro que você, professor, deixasse os seus contatos. Você tem uma empresa e todos nós empresários quiserem contratar os seus serviços para alinhar toda uma construção de cargos e salário dentro da empresa, você é o cara. Tá super que recomendo. E depois que você desse uma palavra, tanto para o colaborador que está nos ouvindo, que é um CLT, um prestador de serviço, alguém que quer fazer uma carreira, e para o empresário, que também está ali com a sua empresa, com seus colaboradores, que não quer perder os talentos, que Deus, de uma maneira, colocou na vida dele. Eu acredito que Deus tem os seus arranjos. Acredito muito que a vida profissional nossa é um projeto de Deus para nos alinhar. Trabalho é uma ferramenta de Deus para nos transformar. Né? E eu acredito muito nisso. E o Carreira de Sucesso tem isso como crença, como verdade. Então, Deus não mandou para você um colaborador sem nenhum propósito. E nem você foi trabalhar com essa empresa, com esse gestor, sem um propósito. As duas coisas vão se alinhar. Então, que você deixasse uma palavrinha para essas pessoas, para esse nosso querido ouvinte. Por favor. Sempre esperando, desejando e ansiando que seja a primeira de muitas parcerias de diálogo, né, para causar essa reflexão. Será, com certeza. Os meus contatos, contato@gestãoavante.com e a minha empresa www.gestãoavante.com. Repete devagarzinho, para dar tempo para a pessoa escrever, por favor. Vamos lá, contato@gestãoavante.com e o nosso site é o www.gestãoavante.com.
Lá você tem todas as informações sobre o nosso trabalho, mas que é o que aqui menos se figura como, da minha parte, uma propaganda, mas muito mais uma vontade de gerar essas reflexões, né? De Lindo. todo modo, fico integralmente à disposição de todo ouvinte que queira falar mais acerca disso e do empresário que queira conhecer essas versatilidades na remuneração estratégica. E o meu recado, talvez ele até já tenha sido dado aqui na nossa conversa, né? Primeiro, o recado de te agradecer por todo o afeto e verdadeiramente o ouvinte que nos escuta, mas que eventualmente não pôde participar dos nossos diálogos de entrada, Sidmar ofereceu um cuidado que eu nem merecia, uma gentileza de acolhida. Imagina. Quero te agradecer imensamente por isso. Obrigada. E aí o recado que fica, talvez seja emprestado do que eu falei acerca de Sidmar aqui agora. Pensar colaborador, profissional, o quanto a empresa deseja que você surpreenda e não obrigatoriamente entregue aquilo que ela deseja, né? Aquela frase simples, não estou aqui para te agradar, estou aqui para te surpreender. E surpreender na empresa brasileira tem a ver com aderência à cultura da organização. Vamos deixar isso de modo simples. Respirar o que a empresa respira. Parecer, ter o jeitão da empresa. Adequar-se ao jeitão da empresa, né? Se isso não for ofensivo a você, se não tiver contrário aos seus valores. O segundo ponto, o olhar atento sobre as competências e os comportamentos que a empresa valoriza. Então vale muito a pena a gente chegar e perguntar, chegar e se envolver, reconhecer o que é do cargo, o que se espera desse cargo, a missão de um cargo. Esses são os caminhos para o colaborador. Para a empresa, poxa vida, saber que no Brasil muito se pode fazer com a remuneração estratégica. Em algum momento o empresário vai perceber, inclusive, alguns movimentos que não é preciso nem pagar. Encargos em algumas delas nem existem. E mais do que isso, remunerar não é um valor monetário, é um valor simbólico. Como é que eu crio espaço de crescimento ao colaborador? Fantástico. Porque a gente faz na vida o que Deus faz na nossa, né? O caminho da transformação. Maravilha. Muito obrigada, querido. Um grande abraço. Com certeza a Carreira de Sucesso vai convidá-lo novamente para estar conosco aqui. Deixa aqui o meu abraço, o meu carinho e a certeza que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida profissional. Eu, Sidmar, me despeço, serva do Senhor Jesus, te aguardando pelo nosso próximo Carreira de Sucesso. Obrigada, meu beijo carinhoso.